Salve, amores! Eis-me aqui para a lição 2 do livro Você e a Eternidade, do nosso querido Tuesday Lobsang Rampa. Na primeira aula, ele especificou o que seriam as moléculas, ele comparou as nossas moléculas ao sistema solar. Sugiro que você vá lá na aula anterior para dar uma bisoiada. E nessa aula, ele já começa dizendo que o nosso corpo, o corpo humano, ele é uma coleção de moléculas e uma coleção de substâncias químicas. Substâncias químicas, a gente já sabe, as moléculas também, porque a nossa ciência vem falando muito a respeito disso, Até a nossa alimentação, a gente busca através da alimentação substâncias químicas que nos fortaleçam, Que nos fortaleçam o corpo, que aumentem a nossa imunidade. Só que o olhar que o Rampa vai dar aqui para essas substâncias químicas é um olhar muito mais energético do que físico. Muito embora ele fale do físico para explicar o energético. E ele começa a comparar o nosso corpo a uma pilha. Olha que coisa doida. Só o Rampa, Ele compara o nosso corpo a uma pilha elétrica para a lanterna. E ele diz, eu vou ler, tá, gente? Porque química pra mim não é uma coisa muito... que eu absorva com muita facilidade, então eu preciso ler. E ele fala assim, quem for a uma loja e comprar uma pilha elétrica para a lanterna, receberá um recipiente com um estojo de zinco e um elétrodo de carbono no centro. Um pedaço de carbono com a grossura de um lápis aproximadamente e uma coleção de substâncias químicas acondicionadas sob pressão entre o estojo externo de zinco e o bastão central de carbono. Tudo isso se acha bastante úmido por dentro, por fora naturalmente está seco. E por que ele faz essa comparação, gente? Porque ele diz que existe dentro da pilha, e eu até podia ter pego uma pilha, Não peguei. Dentro da pilha existe água, Existe alguma substância, não necessariamente água, mas as substâncias, elas provocam uma umidade, tem a molécula do carbono e tem o zinco e tem as substâncias químicas, Enfim. Quem é repleto de substâncias químicas, molécula e uma substância que faz com que esse organismo fique úmido por dentro o tempo todo. O corpo humano. Se a gente se corta, automaticamente sai sangue. Por quê? Porque o nosso corpo por dentro, ele é extremamente úmido, ele é repleto de substâncias químicas, ele é repleto de moléculas e, portanto, amores, ele gera eletricidade. Olha que coisa impressionante. A gente não para pensar nisso, Que o nosso pensamento, ele é elétrico, Algumas pessoas até param para pensar nisso, os médicos que trabalham com tomografia, os neurologistas, as pessoas que trabalham com o tomógrafo, eles vão trabalhar com isso durante a sua vida, Então eles sabem que o cérebro impui. Impui é horrível. Eu não sei nem o que é impui. Mas que o cérebro emite substâncias, impulsos elétricos o tempo todo. Daí que veio o impulso. Olha a pessoa doida, que vai pensando e vai falando ao mesmo tempo. Então, ele pede pra gente ficar... Até aí vai ter muita gente que vai falar assim, tá bom, Carla, a Rampa descobriu a pólvora. Calma, tá? Calma. Aí ele começa falando, o cérebro gera eletricidade própria. Dentro do corpo humano existem vestígios de metais, até mesmo de metais como zinco. Muita gente toma aquele Centrum de A a zinco ou qualquer outro suplemento vitamínico que tenha de A a zinco. Então a gente, com uma alimentação adequada ou com a suplementação adequada, você tem muitos minerais dentro de você. Já ouviram falar que quando a gente toma o Gatorade, a gente está repondo água e sais minerais, sais de minérios, que são necessários ao nosso corpo, ok? Onde é que eu tava? E naturalmente devemos lembrar-nos de que o corpo humano tem por base a molécula de carbono. Somos uma pilha ambulante, tá, gente? Existe muita água em um corpo e vestígio de substâncias químicas tais como magnésio, potássio, etc.
Estes se combinam para formar uma corrente elétrica diminuta, mas que pode ser percebida, medida e grafada. Grafada. Até aí, ok. O que ele vem dizendo a seguir é que o nosso cérebro é como se nós fôssemos o nosso corpo, como se ele fosse também um receptor de energia e um receptor de informações do nosso eu superior. É como se estivéssemos divididos em duas partes, tá? Uma parte física que tá aqui na Terra bonitinha, arrumadinha, né? Jeitosinha, alimentadinha. Infelizmente existem pessoas que não, mas a gente torce para que um dia todos estejam alimentados. E um componente espiritual que fica, e aí a gente aponta para cima, mas né, a gente sabe que existem muitas dimensões. Mas vamos apontar para cima. Um componente espiritual que é o nosso eu superior, que é de onde vem informações a respeito de vidas passadas. Muitas vezes a gente tem uma determinada lembrança que a gente não consegue definir onde, mas a gente tem uma determinada sensação que acaba sendo uma lembrança, e isso pode ser considerado um download vindo do seu eu superior. De onde os gênios têm as suas inspirações. Quantas vezes você está escrevendo, você está fazendo alguma coisa e de repente parece que você faz um download, você tem um insight, você tem uma tirada, né? Fala, caraca, olha, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso escrever. Não sei se está confuso, eu espero que não esteja. Mas o que o Rampa quer dizer, e eu vou tentar resumir, o que o Rampa quer dizer é o seguinte, que é como se nós fôssemos aquele carrinho de controle remoto. O nosso corpo é o carrinho e o nosso eu superior é quem dirige o controle remoto. Para muita gente isso vai soar esquisito, né? Para muita gente não. Os católicos falam que quem comanda a minha vida é Deus. A minha vida está entregue na mão de Deus, né? Os religiosos, de uma forma geral. Dentro do que eu interpreto, tá? Quando você diz que quem comanda a minha vida é Deus, eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. É como se você estivesse colocando as suas vidas na mão desse eu superior, ok? E aí eu volto a trazer a frase de Jesus, vós sois deuses. A gente é muito mais responsável pelos nossos atos do que a gente imagina. Porque na medida em que o nosso eu superior nos auxilia a vivenciar com esse instrumento aqui na Terra, se é o nosso eu superior, então a gente é muito mais responsável do que a gente imagina. Pro bem e pro mal. Tá? Gente, se ficar confuso, escreve lá nos comentários que eu faço um vídeo explicando, porque muitas vezes eu fico pensando e falando ao mesmo tempo, e aí eu posso acabar abordando muitos assuntos ao mesmo tempo, e eu sei que gera uma confusão, tá? Então, ok? Mas, Carla, como é que a gente está ligado nesse eu superior? É um negócio telepático? Como é que é isso? Rampa vem dizendo pra gente que nós somos ligados ao nosso eu superior através de um cordão de prata, que, se eu não me engano, dentro de algumas religiões também é falado do cordão de prata, tá? O cordão de prata nada mais é do que um feixe de moléculas que a gente não consegue ver a olho nu, mas os animais veem um feixe de moléculas que efetua a ligação com o nosso eu superior de modo bem parecido com aquele pelo qual o cordão umbilical liga a criancinha à mãe. Eu vou ler porque eu acho que o Rampa é muito mais claro do que eu. Esse cordão é uma massa de moléculas girando ao redor de faixa extremamente ampla de frequências, mas se mostra coisa intangível, ou seja, a gente não consegue segurar, tá? É intangível, aquilo que não se tange, aquilo que não se segura, tá bom? No que diz respeito ao corpo humano sobre a Terra. Mas os animais, os cachorros, os gatos, eles veem, tá? O seu cordão de prata, eles veem a sua aura. É por isso que muitas vezes o animal, não tanto o cachorro, porque o cachorro ele tem uma outra psicologia, mas por isso que muitas vezes os gatos não se aproximam de determinadas pessoas,
tirando o gato medroso, tá, gente? Porque a minha é medrosa, ela tem medo de todo mundo. Mas um gato que não seja medroso, ele não vai se aproximar de alguém que esteja em uma faixa vibratória baixa, ruim, pesada, densa, tá? Ele não vai se aproximar, porque ele sabe que dali ele só pode esperar coisa ruim naquele momento. Pode ser que num outro momento a pessoa esteja numa faixa vibratória melhor. Certo? E aí o seguinte, aí falando de faixa vibratória, porque é o próximo assunto que ele toca, tudo que a gente faz e que a gente pensa e que a gente sente, obviamente, é conhecido pelo eu superior, por esse eu maior. Né? Ele até em alguns momentos aqui ele chama de eu maior. Então, se nós estamos fazendo coisas boas, né, a gente acaba alçando uma vibração acima e ficando bem. Se a gente está fazendo coisas ruins, a gente alça uma vibração abaixo e não fica tão bem. Aí ele fala que por esse motivo é tão essencial adotar a antiga fórmula budista, na qual se exorta a criatura que retribua o mal com o bem. Porque se você retribui o mal com o bem, primeiro você corta o ciclo vicioso, né? Eu sei que não é fácil não, né, gente? Retribuir mal com o bem não é fácil. Mas é necessário. Por quê? Porque você demonstra, você cresce, você se fortalece, você amplia a sua vibração, a sua cadência de vibrações para um patamar acima, para um patamar mais elevado. Você atrai coisas melhores, né? Na medida em que você está ali em conexão com seu eu maior, com o universo, em agradecimento, num estágio de vibrações mais positivas, e aí você acaba ficando melhor na vida. Olha, o Rampa, ele é danado, tá? Ele traz uns conceitos bem profundinhos e não dá pra falar num vídeo curto, assim, tão profundamente. Eu sugiro que vocês leiam. Eu vou colocar o link do livro em PDF abaixo. Se quiserem escrever suas dúvidas, a gente, né, conversa sobre as dúvidas, eu acho que é muito válido, tá? Se ficou confuso, me fala. Se não ficou, me fala também, tá? Clica lá no joinha, se inscreve se você não tá inscrito, compartilha com os amigos. É isso, beijo de lua pra vocês aqui com Rampinha, você eternidade. Vou botar o link aqui embaixo, tá bom? Beijo de lua.